Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Está aqui, ó, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamuitofácil.com. O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria, está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com. É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, né? No portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, né, nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder, né, continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Tá certo, gente? Vamos trabalhar então? Vamos fazer mais uma videoaula, resolvendo certamente uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamuitofácil.com, e vamos então para a nossa próxima videoaula, as nossas resoluções de questões de concurso, embalando, né? No conteúdo Regra de 3 composta, faremos agora a 9ª questão do Cefet Química Rio de Janeiro, IFRJ, é o atual nome dessa instituição, e é uma questão de 1980. O interessante é uma questão de regra de 3 composta, né? É uma questão que não é muito difícil, a gente só tem que fazer a análise. É o grande detalhe da regra de 3 composta, é analisar se as grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais, tá bom? Vamos fazer então? Diz assim a questão: em um laboratório de química trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário 240 frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos de mesma substância, quer dizer, dessa mesma substância, com 10 horas de trabalho por dia? Vamos analisar. O que eu tenho aqui são duas sentenças, né? Isso eu tenho a primeira sentença, onde está escrito assim, ó, 16 químicos, 8 horas de trabalho diário e uma quantidade de frasco, 240 frascos, né? É importante a gente montar a tabelinha, né, para fazer a nossa regra de 3 composta, que a gente consegue transformar isso numa coisa bem mais simples. Então essa tabelinha é fundamental. Nessa tabelinha, o que eu faço? Eu terei duas linhas, perfeito? Onde eu estarei colocando as sentenças, a primeira sentença e a segunda sentença. Normalmente a segunda sentença é aquela que contém incógnita, né? E terei também, gente, olha só, 4 coluninhas, não é isso? Na verdade, 4, né, para as grandezas, 3 para as grandezas e mais um onde eu coloquei aqui a sentença, perfeito? E nessas grandezas, né, e nessas colunas eu vou selecionar as grandezas. Por exemplo, eu tenho a grandeza quantidade de químicos, a grandeza jornada de trabalho e a grandeza quantidade de frascos. Está aqui as 3 grandezas. O que eu farei agora é fazer a comparação, né, dessas grandezas e saber qual delas se comportam de forma inversamente proporcional e quais delas se conformam de forma diretamente proporcional. Então está aqui, ó. Primeira sentença: 16 químicos trabalham 8 horas por dia e produzem um total de 240 frascos. Quantos químicos, trabalhando 10 horas por dia, nota que aumentou a jornada, serão necessários para produzir dos 600 frascos. Olha como aumentou bastante a quantidade de frascos. Vamos fazer então, gente? Olha, a minha proposta aqui é descobrir o seguinte: vou comparar a grandeza jornada de trabalho com quantidade de químicos e depois compararei a quantidade de frascos com a quantidade de químicos. O importante é que nesse relacionamento, no relacionar de duas grandezas, a outra grandeza ou as outras grandezas não devem interferir a nível de quantidade. Perfeito? Vamos ver só como é tranquilo, ó. 16 químicos trabalham 8 horas por dia e produzem uma quantidade de substância, perfeito? Uma certa quantidade. Essa mesma quantidade, se eu tiver uma jornada de 10 horas por dia, eu precisarei de mais ou de menos químicos. Vamos analisar? Olha só, 16 químicos, eu trabalho 8 horas por dia. Se eu aumentar a jornada para 10 horas por dia, vocês concordam que eu estou aumentando o trabalho diário? Então eu não precisarei de tantos químicos. Vai aumentar a jornada e vai diminuir a quantidade de químicos. Com isso eu descubro que químicos e jornada de trabalho são grandezas inversamente proporcionais. Tá claro? Vamos analisar agora o quê? Ó, frascos ou químicos. Perfeito? Ó,
eu preciso de 16 químicos para produzir numa determinada jornada constante, não levo em conta, então eu preciso de 16 químicos para produzir 240 frascos. Para produzir 600 frascos, eu precisarei de mais químicos, né? Eu tenho que produzir mais quantidade de frascos, eu precisarei de mais químicos. Aumenta a quantidade de frasco e vai aumentar a quantidade de químicos, isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Então descobri químicos e frascos diretamente proporcionais, químicos e jornada de trabalho inversamente proporcional. E para que a gente possa resolver a nossa regra de 3 composta, né, eu tenho que montar a minha proporção resolvente. E como é que eu monto essa proporção resolvente? É fundamental que todas as grandezas estejam montadas de forma diretamente proporcional. E como é que eu faço isso? Quem é diretamente já está pronto, deixa como está, e quem é inversamente eu vou inverter. Quando eu inverto as unidades, perfeito? Ó, que representam as grandezas, eu estarei transformando-a de inversamente para diretamente. Então, em vez de montar, ó, para ser diretamente, eu vou montar, em vez de 8 para 10, eu vou montar 10 para 8. E quando eu faço essa inversão, eu também inverto o sentido, ela deixa de ser inversamente e passa a ser diretamente proporcional. Então, quando toda a tabelinha está diretamente proporcional, eu tenho condição de montar finalmente a minha proporção resolvente. Como é que eu montaria assim, ó? 16 está para x, assim como o que está em cima eu multiplico sobre o que está embaixo multiplicado. Vai lá, 16 está para x, assim como 10 vezes 240 está para 8 vezes 600. Perfeito, então? E agora vamos brincar de simplificar, né? 16 está para x, assim como, olha só que eu simplifiquei o 30, né? Esse 248 dividindo ambos por 8, aqui embaixo ficou 1 e lá em cima ficou 30. Lá, então 16 está para x, assim como 10 vezes 30 está para 1 vezes 16. Continuei brincando de simplificação, olha só. 30 e o 60. Simplifiquei ambos por 30, em cima deu 1, embaixo deu 20. Beleza, né? Vamos continuar a simplificar? Vamos simplificar o 10 e o 20, ambos por 10, em cima dá 1, embaixo dá 2. Eu tenho assim, ó, 16 está para x, assim como 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 2, 16 está para x, não é isso, ó? Deixa eu fazer uma correção, que aqui teve um errinho aqui, gente, me perdoe. Teve um errinho aqui, deixa eu promover a simplificação, porque ficou assim, ó. Aqui é 16, tá bom, gente? Aqui teve uma falhazinha. 16, olha lá, 16 está para x, assim como para 2, e aí descubro que a quantidade de químicos, olha quantos químicos são. 32, gente. Aqui ficou um errinho chato, né? Pra gente não... Vamos corrigir para ficar... Bom, tá corrigido bonitinho. Perfeito? Olha lá. 16 está para x, assim como 1 está para 2. X vezes 1 dá x. 16 vezes 2 é 32. X é igual a 32 químicos. E a minha resposta certa, 32 químicos. Perfeito? São necessários 32 químicos. Então você vê a montagem, né? Quer dizer, o fato de eu ter aumentado a jornada de trabalho, ainda assim não deu para colocar menos químicos. Eu tive que realmente dobrar a quantidade de químicos. Resposta certa, 32 químicos, nessa interessante questão aplicada pelo Cefet Química, o atual IFRJ, no ano de 1980. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematica-muito-fácil.com. Reafirmo daqui o convite. Esse assunto, regra de 3 compostos, está no site muito bem explicadinho. Não apenas esse, mas também todo o conteúdo completo do ensino fundamental na parte de aritmética e na parte de álgebra. Vale a pena a sua visita, nosso site é totalmente gratuito, são mais de 200 páginas para você pesquisar e estudar o tempo que você necessitar. Perfeito? Então, gente, gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever no nosso canal Matemática Muito Fácil, o canal Luiz Fernando Reis, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o amigo poderá ser comunicado pelo YouTube. Gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Mais uma questão resolvida desse assunto importante que é regra de 3 composta. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.